Estamos no ar, Código Aberto mais uma vez, mais uma semana chegando para você. É muito bom ter você participando com a gente dessa caminhada. Nós já estamos no nosso 9º encontro, 9 semanas já se passaram e a gente vai só vendo o ano passando rapidinho. Eu não sei, a gente às vezes tem essa noção, né, de que o ano está passando muito rápido, que o tempo está passando rápido, e aqui, à medida que a gente vai avançando com o Código Aberto, a gente vai vendo, nós já estamos em março, estamos aí às portas do mês de março. E como é que tem sido esse trimestre para você? Como é que tem sido essa temporada? É importante também fazer uma pergunta: como é que estão as suas reflexões daquilo que a gente viveu no nosso último episódio, no nosso último estudo aqui? Porque a gente falou de um assunto bem importante, a gente falou do dízimo. Sei que esse assunto chega no ouvido de algumas pessoas e encontra alguns preconceitos que a gente tem. Ao mesmo tempo, esse assunto chega no ouvido de alguém que não ouviu sobre isso ou que está ouvindo de uma forma diferente. E eu espero muito que essa temporada toda seja te ajudando a colocar essas coisas, dinheiro, daqui a pouco a gente vai falar sobre tempo também, mas a colocar tudo isso numa perspectiva correta, nessa perspectiva de Deus como sendo soberano e dono de todas as coisas. Nós temos falado nessa temporada sobre mordomia. E a gente vai continuar falando sobre isso. E você já conhece os nossos convidados, você já tem encontrado com eles por aí também. Estão sendo vistos, tem gente já apontando. Convidando para almoço. Convidando para almoço. A Evelise está sempre querendo um convite para um almoço. Pastores. É bom saber disso, né? Que gente que aceita convite para almoço, né? A gente já vai pensando que dá para convidar sempre. E é só dar o almoço. Isso. Fica fácil. Não. Mas eu aceito e sou grata. Tudo em paz contigo, Evelise? Tudo, pastor, graças a Deus. Está se alimentando direitinho? Sim, eu só posso agradecer a Novo Tempo por toda a acolhida, pelo cuidado, pela alimentação, pela companhia esses dias aqui com vocês, com a Cíntia, que é abençoada. Estou fã também. Que ótimo. Evelise, que é a nossa fotógrafa oficial, nunca em uma temporada do Código Aberto nós registramos tantos momentos. Então, muito obrigado, viu, Evelise? Imagina. Pelo acervo que você está dando. E vocês todos cedem as imagens, certo? Para nós postarmos sem problemas, né, Sim, pastor? vamos concordar sem problema. E posso mandar meu abraço? Já vai deixar um abraço? Tem um abraço para cada programa. Isso, tá bom. Para alguns amigos. Hoje eu quero mandar para Kathleen, para minha tia Rosana, minha tia Ruth e minha tia Roseli também, por favor. Estão todos abraçados. Para minha sogra também, a Lau. Tá bem? Bom, estão todos abraçados. Obrigada. Pastor Vitor BJ, tudo em ordem? Tudo em ordem. Quer mandar um abraço lá para Curitiba também? Mandar a minha igreja maravilhosa, pessoal da Central de Curitiba, muito carinho. Um abraço para eles. Estão abraçados também. Professor Diego, tudo em paz? Tudo em paz. Se quiser mandar um abraço pro seu vizinho. Vou mandar um abraço pro meu vizinho. Sou eu, tá tudo Tiago certo. tá aqui, daqui a pouco eu te abraço aí, cara. Mas mandar um abraço lá pra minha família, pra minha esposa, Josi, pro Davi. Tô com saudade de vocês, amo vocês. Muito legal, muito bem. E você, Karine, filha do seu Moisés? Filha do seu Moisés, estou muito bem. Também quero mandar abraços também, porque meu pai gosta de receber abraços, pastor. Ótimo. Pai, quero mandar um abraço para ti. Faz tempo que a gente não se vê, mas quando der um tempinho eu vou dar um pulinho aí. Sinta-se abraçado. E também quero mandar um abraço para os meus amigos da igreja de Nova Gravataí, lá no Rio Grande do Sul. Legal, lá em Nova Gravataí. Legal. Então, um abraço para os gaúchos, um abraço para os catarinenses, paranaenses. Para o Brasil inteiro. Do Sudeste, subindo, Brasil, Norte, Nordeste. Todos os Centro-Oeste, todo mundo, todas as regiões estão se abraçados. Eu mando também um abraço lá para o pessoal lá do IAP também. Tenho a bênção de ser pastor ali daquela comunidade, das comunidades ao redor ali, a cidade de Ivatuba, Doutor Camargo, o pessoal ali da Igreja do Refúgio também. Sintam-se todos abraçados. É um privilégio a gente poder compartilhar desses momentos e é claro que as pessoas que a gente gosta acabam abrindo mão um pouco do convívio da gente para que a gente esteja aqui. Então a gente agradece também a isso. A gente agradece também a presença da Cíntia aqui. Tudo em ordem, Cíntia? Oh, maravilha, muito bom. Eu agradeço vocês lembrarem do Paraná, né? Eu moro em São Paulo, mas eu sou natural, fui criada, nasci em Curitiba, Paraná. Então, um abraço para todos os paranaenses. Tá ótimo. Bom ter você aqui com a gente, viu, Cíntia? Já está fechando um mês da participação da Cíntia aqui nesses últimos episódios com a gente. Muito obrigado, que Deus abençoe você e o Alexandre também, logo mais. Nós vamos fazer uma oração antes de continuar e partir para o nosso estudo dessa semana. E eu vou orar, tá? Pode ser? Tá bom, pode ser. Obrigado. Vamos orar então. Pai, obrigado porque o Senhor tem estado conosco, nos acompanhado e nos feito voltar para a Tua Palavra, acompanhar o estudo da Bíblia. O Senhor tem nos ensinado a descobrir as bênçãos que estão contidas na Tua Palavra e a gente quer continuar essas descobertas no dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe, fale ao nosso coração, nos instrua, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos falando sobre mordomia e eu
já estou algumas lições nesse desafio da gente tentar trazer definições, porque, como eu disse, é um termo que não aparece nas nossas conversas cotidianas, principalmente no sentido que a gente está usando, no sentido bíblico. Também não é um termo abundante na Bíblia, principalmente nas versões mais modernas da Bíblia, mas é um conceito que está presente na Bíblia. Nós já falamos na última semana, a Ivy trouxe a definição de mordomia como sendo o mordomo, como sendo esse depositário das bênçãos de Deus, depositário daquilo que Deus confia a nós. A Karine já havia falado também sobre ser um administrador daquilo que Deus possui, e o BJ está falando do mordomo como sendo esse que cuida de algo que não é seu, mas cuida como se fosse. E aí, Diego, você, que definição que você pode ajudar para a gente trabalhar, para nos ajudar hoje, para quem está pegando o programa, saber daquilo que a gente vai falar? Olha, tem duas coisas que ficam na minha mente. A primeira, o mordomo como um cuidador. Mas a definição de 1 Pedro, para mim, foi assim, essencial, me ajudou a condensar tudo aquilo que a gente já estudou até aqui, até a nona lição. Diz assim, despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu acho que isso é lindo. A gente é um vaso da multiforme graça de Deus. Quando eu li essa palavra, eu falei, nossa, que incrível isso. A graça de Deus, ela se apresenta em muitas formas. A gente viu até aqui, até a nona lição, estamos caminhando para o final, mas me pensar como um portador da graça de Cristo para levar as outras pessoas é muito importante. Muito legal, eu também. Eu gosto muito desse verso, né? Que Deus nos colocou para ser fiéis dispenseiros da sua multiforme graça. Esse, para mim, é um verso muito, muito especial. Eu gosto muito dessa definição de mordomia também. E partindo disso, nós estamos falando de mordomos, somos esses despenseiros, somos os depositários, administradores, somos aqueles que cuidam. E nisso tudo a gente passou nosso último estudo falando sobre o dízimo. Mas aí, então, a gente toca, quando a gente fala sobre dízimo, e o assunto que a gente vai falar hoje tem a ver com outro aspecto que diz respeito a ofertas, talvez na cabeça das pessoas pode ficar um pouco confuso, mas tudo isso tem a ver com dinheiro. E é um assunto que pega sempre a gente, porque dinheiro na nossa compreensão é sempre algo que é meu. Eu ganhei, é meu e eu uso. E aí vem Jesus usando logo em Mateus, e ele fala sobre os tesouros, né? E ele fala que onde a gente colocar o nosso coração, ali está o nosso tesouro, né? Onde está o nosso tesouro, o nosso coração está ali. Quando eu penso da dificuldade muitas vezes que alguém tem com o assunto do dízimo, com o assunto da oferta, com o assunto das doações de uma forma geral, quando eu penso na dificuldade que as pessoas têm em relação a isso, o que isso está falando sobre o lugar sobre o tesouro que ela tem? O que essa dificuldade muitas vezes revela sobre o tesouro, sobre onde de fato está o tesouro dessa pessoa? Respondendo a tua pergunta, pastor, quero fazer outra pergunta. Vocês já perceberam como as coisas são passageiras, inclusive as coisas boas? Por exemplo, todos nós aqui somos formados. Todos nós dispensamos um tempo para isso, estudamos, trabalhamos e exercemos a nossa profissão. Isso vai durar quanto tempo? A gente vai trabalhar, sei lá, até os 60, 70 anos, quem quiser fazer umas horas extras. A Ivelise já falou que vai fazer umas horas extras aí, até os 80. Mas é isso. Por exemplo, um médico. Por exemplo, o Diego, que se formou em enfermagem. Tu te formou para salvar vidas. Mas isso tudo é passageiro. Sim. Existe algo que eu possa fazer que não seja passageiro? Existe uma profissão que eu possa ter que não seja passageira? Por exemplo, a tua profissão, pastor. É uma profissão, a tua e do BJ, que a gente não limita apenas ao tempo que a gente está aqui na Terra. É uma profissão eterna. O melhor diploma que eu posso ter é o diploma de salvar uma vida. É o diploma de chegar no céu e ter alguém que fala assim, nossa, muito obrigado, porque hoje eu estou aqui, porque um dia tu dividiu a tua graça comigo e Jesus me alcançou. Então, eu acredito que esse é o melhor investimento que a gente pode ter, é quando a gente investe para salvar outra pessoa. As nossas finanças, elas são algo temporais. Elas se perdem, mas a gente pode usar as nossas finanças para construir coisas eternas. E é importante pensar nisso, que ajuda a gente a pensar nisso no tesouro, né? Das coisas eternas, né? Jesus fala sobre isso, né? Sobre exatamente esse tesouro. Olha, não tem tesouro de vocês aqui na terra, tem um tesouro no céu. E o que é esse tesouro no céu, né? Lendo o verso-chave da lição dessa semana, que está em João 3,16, que é um dos textos chaves, acho que da vida e no coração de muitas pessoas, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode fazer várias analogias em relação a esse versículo, mas pensando nessas coisas materiais, pensando nisso, olha o termo, para que aquele que nele crê não pereça. A gente viu também em Mateus 6, como você fez a referência no início, pastor, tudo vai se perder. Nota, tudo que a gente tem pode se perder na traça, na ferrugem ou um ladrão pode levar. Essas 3 coisas. E a nossa vida, se a gente fica tão fixado a estas coisas deste mundo, a gente vai perecer junto com elas. Essa deve ser a nossa preocupação. Para que eu não pereça, assim como diz João 3,16, como essas coisas que vão ser levadas por traça, ferrugem e pelos ladrões, para que eu não pereça e não tenha esse acesso à infinitude da graça de Deus, a graça de Deus em sua plenitude, que é Cristo. Então, daí, quando a gente pensa o céu como uma possibilidade, né, para que a gente não pereça, para que eu tenha vida eterna, não é aquilo que eu vou ter lá, mas com quem eu vou estar lá, que é com Cristo Jesus, que é o consumador destas bênçãos, né? E no texto bíblico, até é importante você falar sobre essas coisas, porque o que está falando da traça, da ferrugem e do ladrão, está falando exatamente o seguinte, que os tesouros, todos os tesouros que nós acumulamos aqui na terra, eles estão sujeitos à ação da natureza, à ação do tempo, à ação do homem. Exatamente. E aí vem Jesus e fala o seguinte, você precisa de um tesouro que não esteja sujeito à ação de nenhuma dessas coisas. Exato. Que a natureza não modifica, que o tempo não tira e que o homem não pode usurpar. Sabe Perfeito. que onde você concentra a energia, você expande. Quem foca, expande. Isso é um fato. No final do ano passado, pastor, eu passei por um incidente onde eu fui assaltada. E eu estava de carro, voltando do trabalho para casa, isso foi à noite. E aí levaram meu celular, graças a Deus não levaram outras coisas. E sabe que antes de eu ir fazer o boletim de ocorrência, a minha maior preocupação, meu maior tesouro no momento, era em relação aos meus dados pessoais do celular. Então a primeira coisa que eu fiz foi ir para casa, bloquear o celular, checar as minhas informações. A segunda coisa que eu fiz foi comprar um novo celular. Num tempo aí, recorde entre o momento do assalto e o momento da compra foram 2 horas, porque o celular é hoje meu instrumento de trabalho, onde eu me comunico com os meus professores e tal, na coordenação e com os clientes. E aí, na terceira hora que eu fui fazer o boletim de ocorrência, exatamente porque a minha maior preocupação era com os meus dados. E isso me reportou muito ao que o Diego está dizendo. Por mais que eu me preocupe, ainda bem, estava tudo lá, ninguém acessou as contas financeiras. Por mais que eu me preocupasse com as minhas coisas, mais importante do que as coisas foi a minha própria vida que foi preservada. E no momento que eu acabei sofrendo a ação do homem nesse instante, como o senhor falou, e nós estamos expostos a isso, ao tempo, ações humanas, a situações reveses em relação à nossa vontade, é preciso que eu foque a minha mente no Senhor, naquilo que Ele me prometeu. E seja grata, viva de forma grata a despeito desses desafios. Porque tudo que a gente tem aqui nessa terra é passível de perecimento. Não tem o que eu possa fazer para preservar, para manter, para assim, prolongar a minha própria vida. Então, eu devo ser grata neste presente pelo que o Senhor me dá. E assim ir treinando o que eu posso viver no lar celestial. E nessa ideia de focar em coisas que Deus dá e focar em gratidão e focar nas coisas eternas, vem essa frase de Jesus, né? Olha, então acumulem tesouros no céu. Pastor BJ, o que significa acumular tesouros no céu? Eu vou enviar dinheiro, eu vou guardar uma Qual é a conta de lá? Qual que é a conta, né? Para onde eu transfiro esse dinheiro? Eu creio que a gente investir em coisas que são eternas. Né? Para mim, juntar tesouros no céu é você investir em coisas eternas, investir em pessoas, investir na salvação, sabe? E não se preocupar com as coisas da terra. E eu acho que isso traz até essa preocupação para a gente se perguntar, né? Quanto do que eu recebo, quanto do dinheiro que Deus tem confiado nas minhas mãos, eu tenho investido em coisas eternas? Com o que eu gasto meu dinheiro? Né? Será que são só, eu ter isso, ter aquilo, pagar isso, pagar aquilo? Ou será que eu tenho investido na pregação do evangelho, na salvação de pessoas, na transformação de vidas? Na família. Tempo com a família, porque às vezes o tempo também é um recurso que a gente tem, às vezes a gente sacrifica o tempo para ganhar dinheiro, para fazer outras coisas. Então, assim, investir no céu é você investir o dinheiro que é de Deus, está nas suas mãos, em coisas eternas, em coisas que o dinheiro não pode comprar, né?
E o dinheiro não pode comprar felicidade, é isso que diz por aí. Mas a maior felicidade está em proporcionar o bem alheio. E o dinheiro pode fazer isso. Então, cada vez mais que eu foco os meus recursos em benefício do próximo, eu estou investindo também na eternidade, nesses tesouros. Porque eu posso fazer o bem ao próximo, eu posso promover, talvez, mais conforto para o outro, para a família. Eu posso compartilhar através daquilo que eu tenho. E quanto mais eu compartilho, mais felicidade eu causo. Não só no outro, porque eu não posso também compartilhar esperando que o outro seja grato, mas em mim, em reconhecer que eu posso ser generosa e aí replicar o caráter de Deus na minha vida. E Cristo nos ensina tanto isso, né? Quando você olha o ministério de Cristo, você via que ele ministrava também as necessidades das pessoas. Quem está com fome, que se alimente, se está com dor, eu vou sanar a sua dor, vou te curar. Então, esse é o mesmo pedido que ele faz para a gente hoje. Olha, você é meu mordomo, você é que dispensa aí dentro de você a minha graça, então expanda essa graça. Você tem que expandir essa graça para com as outras pessoas. Então, uma responsabilidade nossa também, ao amar as outras pessoas, como o BJ disse, isso é um elemento eterno, que não tem como a gente comprar. Deus ensinou esse serviço, como ele lidava, como ele tratava com as pessoas, demonstrava esse amor, essa atenção, né? Que a gente deve ser um grande imitador. A palavra, você usou da dispensa, né? Porque é lá de Pedro, né? Dos dispenseiros, e vem essa ideia do tesouro nessa dispensa, né? Que esse tesouro, quando fala, né? Diz, olha, vocês têm um tesouro aqui, o tesouro ali, e quando a gente vai ver qual que é o nosso maior tesouro, né? Qual que é o maior presente, qual que é o maior tesouro que a gente pode ter? E aí tem um verso que a gente leu, né? Que Deus amou muito a maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Então, o maior tesouro que a gente tem é a graça, é Cristo Jesus. Mas na vida prática da gente, às vezes parece que perde isso de vista, né? Eu acho que a gente perde isso de vista. Eu volto para uma questão que eu já falei em lições anteriores, porque a gente não contempla Cristo. Sabe, meditar em Cristo, na minha vida cristã, me ajuda muito, porque Ele é um modelo para mim, Ele deve ser o maior modelo, porque às vezes a gente quer colocar tesouros também em pessoas, ou seja, confiando a minha vida no BJ, o BJ é meu exemplo, é ele que eu vou seguir, ele é uma pessoa que detém o meu apreço e a minha identidade. Ok, eu tenho um compromisso de amor para com o meu irmão, mas eu não posso implicar a minha vida nele. Então, acho que o que Cristo nos ensina é que, olha, sede meus imitadores, que me imitem, sejam como eu, caminhem por onde eu caminhei. Paulo depois, né, disse isso, né, sede meus imitadores, porque quando a gente contempla Cristo, aí a gente consegue ser transformado. Não tem como ter uma outra explicação para isso. A gente vai continuar agora pensando nesse assunto, porque a gente falou sobre o tesouro e sobre acumular tesouros, e aí falou a respeito que esse tesouro tem a ver com fazer coisas para a eternidade. E a gente falou sobre o dízimo e a gente quer pensar ainda como nós podemos usar o nosso dinheiro, os nossos recursos financeiros para investir em coisas eternas. Como é que a gente pode fazer do dinheiro que é passageiro um instrumento para investir em coisas eternas. Então, a gente vai para o intervalo agora, a gente volta daqui a pouco para o segundo bloco do Código Aberto para considerar a respeito desse assunto. Fica por aí que a gente volta daqui a pouco. Código Aberto está de volta, segundo bloco. Esse é o 9º encontro dessa temporada, é apenas a primeira temporada desse ano. Esse ano a gente ainda vai conversar sobre coisas muito importantes. A nossa próxima temporada tem um assunto muito legal. Nós vamos conversar sobre o tempo do fim, sobre como é que a gente se prepara e como é que a gente pode viver. Se a gente acredita que Cristo está voltando, esse Jesus que a gente está falando aqui, que já veio a essa terra, que nos confiou tesouros muito importantes e quer nos levar para desfrutar da eternidade, como é que a gente vai viver esse tempo final? O que a gente tem que fazer? Como é que tem que ser nossas relações? Esse é o assunto da próxima temporada. Então, ainda tem muita coisa bacana para vir esse ano no Código Aberto e você é convidado para fielmente acompanhar o Código Aberto e compartilhar das coisas que você tem ouvido aqui também. No primeiro bloco, nós conversamos um pouquinho sobre o lugar dos tesouros, né? Nós temos coisas muito valiosas aqui na Terra, mas que, como a Karine mesmo lembrou, elas são passageiras e tudo é passageiro. E aí a gente precisa pensar que a gente tem que fazer investimento em coisas eternas.
o nosso dinheiro pode ser usado para isso também, a gente já viu isso. Que o nosso dízimo, quando a gente entrega, devolve o dízimo, ele é destinado para a expansão do Evangelho, o nosso dinheiro está sendo instrumentalizado para fins eternos. Mas aí a Bíblia também nos fala não apenas dos dízimos, mas ela fala também da oferta. Dízimo e oferta não são a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Tipo assim, dar dízimo e dar oferta não é a mesma coisa? Tem diferença? Qual que é a diferença se tem? São diferentes. No Antigo Testamento, o dízimo era a 10ª parte. Então, a gente comentou na semana passada, passavam 10 cordeirinhos, o 10º era o dízimo e ponto final. Não importava como fosse. Já a oferta deveria ser algo especial. A gente muitas vezes considera o dízimo algo importante, a oferta secundária, quando na verdade ambas são importantes. A oferta deveria ser um animalzinho que não tivesse defeito, não tivesse mancha, um animal em bom estado, ou seja, a oferta é algo especial, algo que vem do nosso coração. É como que o dízimo, a nossa obrigação para com Deus, a oferta é a nossa expressão de gratidão para com Deus. E aí ela pode ser de maneiras variadas, pode ser na porcentagem que você escolher de acordo com o seu coração, e pode ser também através de diversas formas, como talvez a gente possa citar aqui também. Pastor, eu gostei do que o BJ disse, porque oferta, na sua semântica, vem do verbo ofertar, que buscando no dicionário tem a ver com dedicar e não é devolver, porque o dízimo é um ato de devolução. A oferta é uma expressão de gratidão. E estudando sobre gratidão um pouco, que eu tenho feito isso há algum tempo, você percebe, eu li isso de um autor que diz assim que não faz sentido o ser humano ser grato a si mesmo. Porque eu sou incapaz de ser grata por algo que eu mesma faço a mim mesma. Imagina eu agradecer, Evelise, eu agradeço pelo seu trabalho. Não é a mim. O ato Obrigado de nada. Isso. O ato de gratidão, e eu já até citei esse autor, e acabei separando aqui o comentário dele que eu gostei muito, o ato de gratidão por si só, ele revela uma benesse para a própria pessoa que doa, para o benfeitor, e gera, na realidade, benefícios ao benfeitor, aquele que realiza a gratidão. Mas eu sempre sou grata a alguém. É esse o ato. E a oferta se presta como uma forma de expressão e gratidão nossa ao nosso Deus. E ela pode ser uma forma de dedicação das mais diversas. Tanto é que a oferta a gente não tem um valor estabelecido. O dízimo a gente tem, 10%. A oferta, como disse o BJ, a gente não tem um limite. É interessante pensar nessas duas palavras, né? Que no dízimo tem esse caráter de devolução, não é meu, então eu devolvo. E a oferta realmente a doação, a dedicação. Prática da gratidão, né? Da gratidão. O dízimo, quando a gente falou do dízimo, a gente acabou falando também do dízimo como sendo gratidão. Então, as duas coisas têm a ver com gratidão, ou uma tem mais a ver com gratidão, outra um pouco menos. Eu acho que ambas têm a ver com gratidão, tem a ver com essa expressão do amor para com Deus e para com as outras pessoas, né? Volta aquela questão do amor vertical que se transfere para essa experiência horizontal também de gratidão para com as outras pessoas. Eu tenho uma experiência que eu achei muito interessante na minha vida profissional de uma expressão de gratidão. Eu sou muito grato a Deus por Ele ter me escolhido como enfermeiro. E um período que eu trabalhei no Hospital Adventista, em Campo Grande, Hospital Adventista do Pênfigo, teve uma ocasião que tinha uma senhora que estava hospitalizada e ela teve alta hospitalar e tinha uma lesão importante na perna e ela não tinha condições naquele momento de comprar material para fazer seu curativo, não tinha ninguém para fazer isso. E eu pensei assim, olha, senhora, eu vou fazer um propósito especial mensal de auxílio, vou fazer esse propósito contigo como uma oferta de gratidão, porque eu me sinto grato por ser capacitado pelo Senhor para exercer essa função. Eu comecei a fazer esse curativo sem custo para ela, então eu dedicava esse valor, fazia essa descrição também, né, como uma oferta, aí oficialmente, e não mudei aquilo que eu já tinha, o meu plano inicial de ofertas, aí no que diz respeito à questão financeira. E eu ia todos os dias, fazia o curativo, e eu comecei a orar com ela. Ela não era cristã, e eu orava, ela aceitava a oração, e aí daqui a pouco comecei a ler a Bíblia, e isso foi durante algumas semanas. Teve uma ocasião que eu fui fazer o curativo, fiz o curativo e voltei, e como eu estava muito atarefado, eu não orei, não li a Bíblia, não tive tempo de fazer essas coisas. Eu cheguei no hospital, ela me liga. Falei, enfermeiro, você não esqueceu nada? Eu pensei, não, minha carteira não, está aqui, as chaves do carro estão aqui. Você esqueceu de orar comigo, você esqueceu de ler a Bíblia comigo.
Então, aquilo foi um lembrete ao meu coração de que ela e eu também, eu preciso ser grato a Deus sempre e como essas ações também transparecem o amor de Cristo, né? E eu me senti amado ao amar as outras pessoas. Então, acho que a oferta é uma expressão também mais próxima da gente para amar as outras pessoas. Pastor, na minha opinião, eu vejo o dízimo como um reconhecimento de quem é Deus. E a oferta é uma gratidão, porque eu reconheço quem é Deus, que Ele é soberano e o que Ele faz na minha vida. Eu conheço muitas pessoas que doam para instituições de caridade. Acredito que vocês conhecem também. E não necessariamente essas pessoas são cristãs. Eu conheço muitas pessoas que doam que não são cristãs. Nós temos muitos motivos para doar. Um desses motivos é que quando a gente doa, a gente também é beneficiado, não é verdade? Mas se a gente for ver na ótica religiosa, esse não deve ser o nosso principal motivo para doar. A doação não deve ser como uma terapia de autoajuda para mim. Eu vou doar porque eu vou me sentir melhor. Eu devo doar como uma oferta de gratidão. Eu devo doar porque eu quero que outras pessoas também conheçam, sejam salvas. Porque uma vez eu fui, alguém doou e esse evangelho chegou a mim também. E é por isso que eu dou. O evangelho precisa ser pregado e para ele ser pregado, ele precisa de recursos. E eu preciso estar disposta a doar. Como Deus me confiou como serva, como mordoma dele, eu preciso estar disposta a doar para que esse evangelho se espalhe. Eu achei muito legal você dizer isso, porque assim, Karine, fica uma coisa... É muito difícil para a gente não ter uma motivação egoísta nas coisas. Então, não, eu vou fazer isso porque me faz bem. De vez em quando eu vejo o pessoal falando, não, a gente vai para fazer um trabalho missionário e quem volta mais abençoado é a gente. Então tem que ir, porque a gente acaba sendo mais... Não, daí então já... A gente sempre coloca no meio de algo bom, a atitude é nobre, mas às vezes a motivação ainda está corrompida. E às vezes quando a gente pensa na oferta também, não, eu estou ofertando e mais o mais beneficiado sou eu. E se não for você o mais beneficiado, você vai continuar ofertando? Pastor, sabe que quando se estuda o contrato de doação, especificamente, ele é diferente de outros tipos de negociações. Porque o doador, quando faz, é isso que diz a legislação, ele faz e nós partimos do pressuposto de que ele está fazendo por mera liberalidade. Porque ele quis, porque ele não é obrigado. Porque se ele for obrigado, a doação pode ser anulada. Se ele foi coagido a isso, a doação não vai ter valor. E se nós percebemos que a oferta é um ato de doar, como disse a Karine, a doação tem a ver, como comenta o Guia de Estudos, ela requer muita fé, mas dar é dar com sacrifício pelo bem dos outros. Todo ato de doação requer um sacrifício, porque você está abrindo mão de algo que, nesse sentido, você poderia usar para si mesmo. Sim. Então, não esperar um benefício ou uma contraprestação. O próprio doador, quando faz, ele não pode exigir condutas. Ele pode estabelecer como esse benefício vai ser utilizado. Como o próprio Diego fez, ele estabeleceu que a oferta que ele doaria seria o seu serviço e ali os insumos do serviço deveriam ser para aquela lesão importante da mulher e não para outras pessoas. O doador, ele pode destinar a sua oferta. Isso não é errado. E a nossa própria igreja pratica isso quando recebe ofertas. Muitas vezes a família está grata por anos de casamento. Aí as pessoas ofertam as flores, já viram isso? Ou ofertam um jantar, ou ofertam como na Nova Semente. Tem muito dessa atividade para se ofertar cestas para ajudar crianças e famílias que a gente mantém. Essa é uma maneira também de ofertar. E é uma coisa, antes só de você falar, Bejota, que é importante que a gente, quando a gente vai ofertar, principalmente na igreja, por exemplo, nós na igreja adventista, a gente tem esse hábito que nem a Evelise falou, de, por exemplo, eu dou o dízimo, e aí se eu vou ofertar, eu posso ofertar e posso direcionar, dizer para quem vai. Mas aí sempre tem uma coisa importante, que aí volta na mesma questão do dízimo, que às vezes é a gente também tentando controlar como o recurso tem que ser usado. E às vezes eu tenho que deixar porque eu, às vezes, na minha ótica de alguém que está ali na igreja, eu olho para a minha comunidade e eu falo, não, isso aqui é o que mais precisa. E alguém que está numa outra posição e consegue olhar o todo, consegue identificar que aquele recurso que eu estou destinando para cá porque eu tenho uma certa afinidade ou porque eu gosto, ele talvez seria melhor empregado em um outro aspecto, em uma outra área que eu nem sequer sei. Exato. Então, acho que o mesmo princípio, claro que a gente às vezes por gratidão, que nem o Diego fez, a gente é livre para fazer isso, mas em alguns momentos a gente precisa entender que talvez essa deveria ser a exceção. Sim, e que a constância deveria ser, da mesma maneira como diz eu confio,
que ele será usado, gestão. a oferta também eu entrego sem a necessidade de querer controlar como ela vai caminhar. Que é um E era- ato de sacrifício. Era bem isso que eu ia falar, que assim, a gente pode dar um plus e fazer outras coisas, mas na minha realidade de igreja, né, em algumas igrejas que eu já passei, até na igreja que eu atuo agora, a gente conversa bastante sobre isso, né? Que a gente falou da questão do dízimo, às vezes eu quero enviar o dízimo para tal lugar, tal, mas eu devo confiar, né? E a oferta é a mesma coisa. E às vezes a gente nota em várias igrejas, as pessoas, não, eu quero ofertar, mas eu vou destinar para o ministério que eu trabalho, eu vou destinar, não, eu quero que seja usado assim. E muitas vezes a gente não vê essa perspectiva maior também, né? O dízimo ele é destinado para a pregação do evangelho e a oferta, poxa, para manutenção da igreja e para várias outras coisas. Então a gente precisa também não ser egoísta na oferta também, confiar que às vezes tem um macro envolvido e assim, não quer dizer que eu não vou ajudar. Eu posso ajudar além disso, né? Tenho meu dízimo, tenho meu pacto ali que eu entrego na igreja e eu posso ter uma outra oferta, uma outra maneira de ajudar por fora. Você usou uma palavra falando de pacto. Pacto e oferta é a mesma coisa? São diferentes. Na verdade, é a mesma coisa. O pacto é como que uma oferta programada, né? Tá. É uma oferta que você separa ali um percentual. E É fala, uma oferta, mas é uma oferta Programado. programada. É planejado, como tá você é um combinado seu com Deus. Fala, não, todo mês eu vou dar essa oferta de tantos por cento. É um combinado entre você Tá. e Deus. Entendeu? Eu posso dizer que a oferta está ligada. Tudo se resume ao amor. Vamos partir dessa premissa, realmente. Se nós olharmos para a questão dos dízimos, dos nossos recursos, a base é o plano da redenção que se deu por amor sacrificial de Jesus Cristo na cruz. Então, quando eu oferto, eu faço isso com amor. Mas não existe amor sem abnegação. Não tem como dizer assim, eu amo, mas sem me comprometer. Eu amo para fazer do meu jeito. Não há um relacionamento que se sustente dessa maneira. Então, quando eu estabeleço que eu amo a Deus e eu declaro que eu sou cristã, eu também amo o próximo no sentido de amar confiando. É com fé que eu oferto. Se a igreja vai usar de modo adequado, se isso vai ser compartilhado, eu amei de forma sacrificial. Então, nem sempre destinar, mas confiar. Só sumarizando uma coisa importante, que eu acho que essa diferença entre dízimo e oferta também, e sumarizando a questão da oferta, o dízimo, para quem está em casa, só para você entender a diferença. O dízimo tem a ver com esse reconhecimento por quem Deus é. Ele é dono. A oferta tem a ver com esse reconhecimento por aquilo que Deus faz. Então, ele entra na minha vida, ele me concede graça, ele me concede experiências, ele me traz coisas. Então, são esses dois aspectos. O dízimo é devolvido, como a gente falou, e a oferta é doada, é uma doação que eu faço. Do que eu posso ofertar? Porque no Antigo Testamento aparece a expressão da oferta do melhor. Você até falou, né, que o bichinho lá que passava o 10º bichinho, seja ele qual fosse, era o dízimo. Mas a oferta não podia ser de qualquer um. E aí a gente vê a história lá de Maria, lá também lavando os pés de Jesus e tal. Essa questão da oferta. Por que a oferta precisa ser e o que significa hoje para a gente que a gente não vai doar um bicho, a gente não leva um perfume. O que significa para hoje? Por que a oferta tem que ser do melhor e o que significa isso? E por que é importante e como a gente aplica para a nossa vida a oferta do melhor? Eu vejo que é o reconhecimento, né? É ofertar, é eu dar para Deus o melhor. Isso entra na questão financeira, claro, mas isso pode ser colocado em outras áreas também. Eu posso ofertar o meu tempo também, posso dedicar o meu tempo, que é um bem precioso. Poxa, se eu exerço uma função, eu conheço, por exemplo, um psicólogo que trabalha tantas horas por semana e ele dedica algumas horas por semana para atender pessoas que não poderiam pagá-lo. Ele está ofertando o seu tempo também por outras pessoas. Eu posso ofertar meus talentos, eu posso ofertar... Atividade profissional, como missão. Sim. Então, assim, a gente precisa abrir esse leque também, né? A oferta fundamental é a questão financeira mesmo, é isso que está na Bíblia. Mas eu posso levar e além de ofertar financeiramente, ofertar com diversas outras maneiras, inclusive com os dons que Deus me deu. Eu vou voltar depois no intervalo e volto com você já, Evelyn, tá bom? A gente volta depois, mas a gente vai tentar ainda trabalhar um pouquinho mais essa ideia do ofertar, acho que nem você falou de abrir, de expandir um pouquinho e de pensar nessa oferta do melhor, né? E como é que a gente pode, então, pensar a gente aqui em ofertar e que compromissos que isso tem que trazer pra gente. Daqui a pouquinho o Código Aberto volta, a gente volta pro terceiro bloco para encerrar a nossa conversa dessa semana. Fica por aí, a gente volta daqui a pouco.
Código Aberto de volta, terceiro e último bloco do nosso encontro dessa semana. Nós terminamos o segundo bloco com o pastor Vitor BJ falando um pouquinho pra gente sobre expandir, que a oferta não é, que ela é primariamente essa questão financeira, mas ela também passa por outras coisas. E aí você, Evelise, ia comentar a respeito disso também. Exatamente do que o pastor BJ disse. Nós podemos ofertar, além dos recursos financeiros, recursos de tempo, de capacidade profissional, e não é porque eu faço de modo liberal que eu devo fazer sem responsabilidade. Por isso, ofertar do melhor. Então, se eu vou atender uma pessoa gratuitamente na minha área profissional, que eu mesma oferto o meu tempo, a minha orientação, eu não vou dar menos atenção a ela, ou vou comprometer ali as orientações porque ela não está me remunerando porque eu não estou recebendo. Ofertar sempre o melhor é ofertar o melhor do seu tempo, o melhor da sua capacitação. Ali, quando você está com a pessoa, o seu tempo também. Mantendo excelência, né? Mantendo excelência. Que bom. E para a gente ainda expandir um pouquinho mais daquilo que a gente está conversando, você vai assistir agora o vídeo do pessoal do Ponto de Referência e a gente volta para encerrar nossa conversa daqui a pouco. Quais são os seus tesouros e onde você os guarda? Dinheiro, bens, família? Eu sinto te dizer, mas independente de quais sejam, se você os guarda nessa terra, mesmo com o melhor sistema de segurança, um dia eles vão virar pó. Mesmo que seus tesouros sejam coisas boas, como família e filhos, de que vale guardá-los apenas para essa terra? Tudo aqui é temporal e transitório, enquanto as coisas do céu são eternas e seguras. Dizer que tem fé em Deus e manter seus tesouros nessa terra é no mínimo hipocrisia. Não estou dizendo que não devemos fazer provisões futuras para nossas necessidades, pois isso é de extrema importância, mas sempre com os olhos na eternidade. Deus nos deu seu maior tesouro, por meio de seu sangue fomos salvos e perdoados. A graça de Cristo, o único meio pelo qual somos salvos. E se Deus nos deu tanto sem merecermos, como cristãos devemos seguir o seu exemplo e ser despenseiros da multiforme graça de Deus. Porque não recebemos apenas para o nosso benefício e satisfação pessoal, mas para passar a graça de Cristo a outros que ainda não o conhecem. Assim como a história de Maria, que derramou um perfume, seu bem mais valioso, aos pés de Jesus em atitude de gratidão, nós também devemos ser gratos e ofertar a Deus, com o coração aberto, nossa vida, com tudo que possuímos, nosso tempo, talento, tesouros e corpo. Mas Deus não está interessado em aparências, e sim no verdadeiro coração. A história da viúva pobre, que deu apenas uma moedinha, mas que era tudo que ela tinha, nos ensina que Deus não se importa com nossas intenções. Muitos têm atitudes louváveis, feitos por motivos fúteis e mesquinhos. Por isso, doar apenas o que sobra mostra onde está o nosso tesouro. Somente um coração que entende o imenso amor de Deus pode estar pronto para retribuir esse amor. E nesse caso, não nos contentamos em doar pouco tempo para fazer o bem, ou nossos talentos e bens para aqueles que precisam. O egoísmo se transforma em altruísmo. Deus é amor, e Cristo veio revelar esse amor. Como um pai de amor que quer o nosso bem, Ele nos convida a exercitarmos nossa fé e nos entregarmos por completo, como um ato pessoal e espiritual, sem pressão ou imposição, pois assim é o amor. Que a paz seja convosco. Valeu mais uma vez aí o pessoal do Ponto de Referência, tem ajudado a gente a sintetizar aqueles conceitos, os temas pelos quais a gente passa durante cada semana aqui no Código Aberto. E a gente vai, mais uma vez, ouvir a Cíntia cantando pra gente. Qual música hoje, Cíntia? O amor é a base, né? Colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que nós escolhemos a música Primeiro Amor. Beleza. Há muito tempo, quando te conheci, ia dormir pensando no teu amor, e em meus sonhos via teu rosto, e ao acordar eu sonhava ainda mais. Eu tinha prazer em pensar, orar, falar de ti. Eu ansiava te ver, te conhecer, te ter.
Quero sentir no coração, ó Deus, o forte ardor, aquele abraço que mudou o meu interior, e não sentir apenas como o meu Senhor, mas meu único, maior, eterno amor. Primeiro amor, pra reviver aquela vida tão superior, aquele tempo de paixão, de fé e de fervor. Cabe somente a mim a decisão de ser melhor. Decido agora então voltar ao primeiro amor. Passou o tempo e eu te esqueci. Aquela chama se apagou dentro de mim, e outros amores tão tentadores não conseguiram preencher meu coração. Hoje eu venho com frio, cansado e vazio, certo que posso voltar contigo ao início. Primeiro amor, quero sentir no coração, ó Deus, o forte ardor, aquele abraço que mudou o meu interior, e não te ter apenas como o meu Senhor, mas meu único, maior, eterno amor. Primeiro amor, pra reviver aquela vida tão superior, aquele tempo de paixão, de fé e de fervor. Cabe somente a mim a decisão de ser melhor. Decido agora então voltar ao primeiro amor. Amém. Que Deus seja louvado mais uma vez. Obrigado, viu, Cíntia? Obrigado, Alexandre, mais uma vez, viu? Nós estamos falando sobre... Aí, antes do vídeo, até falou sobre a questão da melhor, né? De dar, de fazer as coisas com excelência. E às vezes a gente se sente fazendo algumas coisas para Deus meio que por desencargo. A gente se desobriga. Então, aí eu entrego, eu devolvo meu dízimo, eu dei minha oferta. E até algumas pessoas falam isso para se omitir de outras coisas. Não, eu já estou devolvendo dízimo, estou entregando oferta. Se convidarem para fazer mais alguma coisa, eu não quero. Eu já estou ajudando o suficiente. E a gente tem uma história na Bíblia, em Lucas capítulo 21, no versículo 1, 2 e 3, que fala... Eu vou ler para gente aqui, para você também, que diz o seguinte: estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Essa história coloca sobre uma perspectiva diferente também a questão da quantidade, coloca 2 coisas, né? A quantia da oferta e a motivação da oferta. O que vale mais para Deus, né? O que dá peso para Deus? É a quantia, é a motivação? Que tipo de motivação serve? Sem dúvida, a motivação, né? Acho que
isso deixa claro, essa demonstração de Cristo deixa claro que é a motivação, que move o nosso coração. E a lição também traz a perspectiva de Maria, também como um exemplo daquela que entregou o seu coração. Ela materializou isso através do perfume. Mas o nosso guia traz uma questão que eu achei fundamental para fazer essas conexões. Primeira coisa, ela foi libertada. Depois que ela foi libertada, ela viu libertação, ela viu Cristo libertando também outras pessoas. E o nosso guia diz o seguinte, que isso inundou o coração. Sabe quando inunda? Inunda, lembra, transborda. Transborda tanto que isso transborda agora em retribuição. Transbordou tanto que ela disse assim, agora eu tenho que retribuir. Eu retribuo para os outros. No caso aqui, ele retribuiu para o próprio Cristo que tinha feito tudo isso. Então, quando eu me perguntei, quando eu li esse tema, qual é a nossa melhor oferta? Né? Por que a oferta da Viva foi a melhor oferta? Eu acho que a parte de quarta-feira nos mostra qual é a melhor oferta. A melhor oferta de Cristo, a melhor oferta que eu posso dar para Cristo, melhor dizendo, é o meu coração. Filho, dá-me o teu coração. É isso que ele pede para a gente de oferta. Um coração que transborda as bênçãos que ele deu para mim. Como eu sou, como a gente já disse, eu sou aquele que está guardando a graça de Cristo, agora ela está tão cheia em mim que eu transbordo. Eu transbordo em amor, transbordo para com as pessoas, mas o que Deus pede sou eu. São as minhas intenções, as inclinações do meu coração. E se eu dou o meu coração, eu dou tudo que eu tenho. Tudo. E aí então, o que é a oferta melhor? Esse é o legal aqui da história da viúva, né? Ela deu tudo que ela tinha. Então, às vezes, a gente vê, né? Fulano doou tanto, fulano fez isso, fez aquilo. Só Deus conhece mesmo o coração da pessoa. E muitas vezes esse sacrifício pode ser muito legítimo, mas não é porque uma doação é menor que ela seja de menos importância. Ela doou tudo que ela tinha. Então, assim, será que a gente tem isso na nossa vida? Será que tudo que eu tenho é de Deus, eu reconheço e dedico a Deus? O meu carro, será que eu uso o meu carro para honrar o nome de Deus e como uma oferta para Deus, o que eu tenho, o que eu sou? A gente precisa ter essa perspectiva. E quando eu dou, volto para a sua colocação em relação à viúva. Eu estou doando de forma triste, de maneira muito resistente, ou dou com alegria? Porque a Bíblia nos ensina ali na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, eu gosto muito desse verso porque ele é desafiador. O verso 7 diz assim, estou pulando 6, tá? Até pelo tempo. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração. Quer dizer, a oferta, você programe no seu coração e dê o que estiver no seu coração. Mas ao dar, não com pesar ou por constrangimento, mas pois Deus ama o doador que contribui com alegria. É doar com alegria. Se a gente pegar o nosso guia de estudos aqui na parte de sábado mesmo, tem uma frase que eu achei bem interessante que diz assim: é difícil imaginar uma contradição maior do que a de um cristão egoísta. Nós não deveríamos, falando em igreja local, a nossa igreja local não deveria ter falta de nada. As nossas ofertas deveriam ser tão abundantes que a ASA, Assistência da Igreja Adventista, e a ADRA, Agência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, elas não precisassem ficar pedindo ofertas para que elas pudessem manter o trabalho deles. É nossa responsabilidade como mordomos de Deus auxiliar para que essa obra aconteça, manter essa obra, e isso tudo em oferta de gratidão, porque Ele nos mantém primeiro. Quando falando dessa questão do egoísmo, eu acho interessante isso, né? Que o egoísmo é contraditório. Mas é possível que alguém esteja em casa pensando o seguinte: então tá bom, então se eu não estou feliz de ofertar, então eu não preciso ofertar, eu estou desobrigado, então é melhor que eu não oferte? É isso então que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer então que a pessoa que não vai ofertar com alegria, que é melhor era parar de ofertar? Eu acho que ela não vai estar aproveitando a bênção completamente, sabe? Ela está fazendo ainda presa no legalismo, né? Mas eu não estou dizendo que para parar, E se ela... Eu faço um desafio para quem nos escuta, pastor, nessa situação. E se ela mudasse a questão do sentimento e o comportamento dela no ato da oferta? E se ela treinasse a si mesma ao ir ofertar, que ela levantasse os motivos positivos de ofertar e não os questionamentos? Então, o nosso desejo sincero não é que você pare de ofertar, mas você possa mudar as motivações, já que elas estão claras. Quando você olha, acorda, respira, o batimento no seu coração, a oportunidade de vida, isso não vem de nós. Isso é muito milagre. E qual que é a motivação, então, para ofertar? O que deve ser o motivo? É claro que a gente já falou bastante sobre gratidão.
E eu acho que essa talvez seja a motivação básica, não sei se é essa a básica, mas gratidão pelo quê? Pelo que Jesus fez por mim. Pelo que ele fez por nós na cruz. Seria suficiente. Afinal, é o nosso verso base. Se eu creio que Jesus morreu por mim, isso é suficiente para eu estar ali ofertando. É o amor sacrificial. E gratidão pelo que ele é, né? Poxa, ele morreu por nós, ele é nosso pai, ele é nosso mantenedor. Mesmo se eu não receber nada, mesmo se eu estiver na dificuldade financeira, mesmo, ele ainda é tudo isso para mim. Então, assim, esse é o motivo maior para eu ofertar. A graça dele me alcança, a salvação, a vida. Então, por quem ele é, já é motivo suficiente para eu ofertar com a minha vida, com tudo que eu tenho. E eu acredito que, só para fechar isso em relação a uma pessoa que pode estar sentindo isso, Deus não vai deixar de amar ela, se ela, mesmo nessa circunstância, se ela está ofertando, mesmo sem ter esses desígnios. Sabe por quê? Isso me faz pensar a minha atitude como pai. Eu invisto no meu filho, eu amo meu filho, e esse amor se materializa também com investimento financeiro. E como pai, eu não espero que ele... Eu não espero... Gasta, oxe, e como gasta, né? E como eu não espero dele nada em troca. Não, Davi, quando você crescer, olha, eu quero que você me dê isso. Eu não espero em troca. Eu amo ele de modo incondicional. Ele está no meu coração e mesmo quando ele pisar na bola, eu vou continuar amando ele. Cristo também nos ama, mesmo quando a gente não oferta ou quando oferta também da maneira errada. O amor dele é maior do que isso tudo, né? Mas a gente vivencia essa gratidão quando a gente percebe isso que o pastor BJ e a Ivy comentaram. Esse amor que nos inunda. Cristo veio como um presente enorme do céu para inundar essa terra de amor, né? E, pastor, o último... Desculpa aí, pode falar. Pastor, o último ponto. E a partir do momento que a gente entende essa questão da motivação e muda o comportamento, pede para Deus, nós tiramos do foco da oferta a questão material, isso se torna um viés espiritual. Sim. Porque a oferta, ela tem um cunho espiritual. E acho que a compreensão toda da mordomia, que acho que tem que ficar claro para todo mundo que está acompanhando a gente, que ainda vai acompanhar nos próximos episódios, é que é um assunto espiritual. Nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de vida espiritual. Perfeito. E acho que tem duas coisas importantes sobre a oferta que você precisa ficar na sua cabeça. Que a oferta ela tem dois caminhos. Ela tem, em um aspecto, ela é um compromisso que eu tenho com as pessoas, com o desenvolvimento das coisas, com as pessoas, com o bem, com a pregação, assim como o dízimo. Mas existe algo que é feito entre eu e Deus. A igreja precisa do dinheiro. Nós aqui estamos na Rede Novo Tempo, às vezes a gente tem os Anjos da Esperança, nós precisamos dos recursos. Outras ações também precisam de dinheiro. Deus não precisa. Deus precisa do coração. Deus precisa do coração comprometido. A sua oferta, se você der com o coração ranzinza, chateado, ela será usada, a igreja agradece e a bênção virá para a igreja. Mas para você ser abençoado pela oferta, você precisa estar com o coração consagrado, com o coração que percebeu a graça que recebeu. E tem uma música que diz que aquele coração que percebe, que recebe a graça, só consegue amar, só consegue ofertar e só consegue dar. Que Deus te abençoe, que Deus mude a motivação do seu coração e você encontre alegria em dar. Nós nos vemos na semana que vem, novamente, no Código Aberto, e você é nosso convidado para a semana que vem.